Se você é dev júnior ou pleno no Brasil, você está ferrado. Isso porque um dev pleno na empresa X pode ser um dev sênior na empresa Y, ou até mesmo um juninho na empresa Z. Isso porque desenvolvimento de software no Brasil não é regulamentado. Isso quer dizer que você, profissional, não tem a mínima ideia do que a empresa espera de você. Eu vim contar um segredo. A maioria das empresas também não tem a mínima ideia do que espera de você. E hoje eu vim te ajudar, dev júnior, pleno, sênior, te trazendo referências de empresas reais sobre as habilidades técnicas que são cobradas para o seu nível. E também vim ajudar você, Tech Lead, para poder organizar, contratar, treinar e cobrar devidamente o seu time. Isso porque, como eu falei nesse outro vídeo aqui, boa parte dos líderes de tecnologia foram empurrados para essa posição. Eles não planejaram a própria carreira, muito menos o seu time. E eu tô aqui para ajudar a diminuir esse problema. Se você não me conhece, eu sou o Andrev e nesse canal eu falo sobre tecnologia, liderança e empreendedorismo. E esse vídeo é apenas o segundo vídeo de uma série sobre competências e habilidades necessárias para um desenvolvedor de software. Então, se você curte esse tema, já se inscreve. Se inscreveu? Bora lá! E antes que eu comece de fato, eu já vou dar uma de isentão. Isso porque o que eu vou falar aqui são as habilidades que eu cobro do meu time, que é um time que eu estou formando para ter alta performance. O que quer dizer que a barra vai ser alta. Mas também quer dizer que nós pagamos um salário condizente com o cargo deles e também treinamos o time. Não espere que você vai conseguir contratar um engenheiro sênior com alta performance, entregando muito, pagando um salário medíocre e um tapinha nas costas. Ou seja, para todas as habilidades e competências que eu for falar nessa série, você deve ter a maturidade de entender a realidade da sua empresa. A maioria das empresas não precisa de uma barra alta, e você ter a maturidade para entender isso e contextualizar para o seu time é sua responsabilidade como líder em tecnologia. E cuidado, jovem líder, porque se você for cobrar certo nível de habilidade do seu time, você tem que ser capaz de medir e treinar, capacitar o seu time sobre essas habilidades. Nenhum liderado vai te respeitar o suficiente se você não conseguir conversar com ele no mesmo nível tecnicamente do que ele. Dependendo do cargo, o teu colaborador pode e até deve ser melhor do que você em certa habilidade. Mas você tem que ser capacitado para conseguir conversar com ele no mesmo nível e não ficar perdido quando ele te falar sobre alguma coisa. Dito isso, eu reservei mais de 80 habilidades técnicas que eu exijo do meu time. E eu estou descrevendo cada uma delas de forma clara, para que o time tenha a certeza do nível de conhecimento que eu exijo para eles em cada nível que eles se encontram, seja júnior, pleno ou sênior. Eu estou organizando essas habilidades em grupos. E o primeiro deles é o grupo Web, que são habilidades que eu acredito que todo desenvolvedor deveria ter, pelo menos em algum certo grau, seja ele front-end, back-end, SRE ou mobile. Nesse vídeo eu vou debater sobre algumas delas, e você sempre pode navegar em toda essa série nos capítulos aqui embaixo para procurar a habilidade que você está em busca. E logo de cara, eu vou trazer 3 habilidades que eu exijo do meu time, que é o protocolo HTTP, APIs REST e JSON. HTTP é a base da internet. Todo desenvolvedor precisa entender como é que um site é formado, como que ele se comunica com outros serviços, entender sobre headers, sobre parâmetros de URL, parâmetros de query, parâmetros de corpo. Também precisa entender como enviar e ler um objeto. E o padrão mais utilizado, hoje em dia pelo menos, é o padrão JSON. O desenvolvedor também precisa entender que existem protocolos que utilizam protocolos, como por exemplo o REST ou RESTful, que utiliza tanto HTTP quanto JSON para se comunicar. E o desenvolvedor precisa entender esse protocolo e as boas práticas. Mas eu vou além. Para cada nível de expertise do meu time, eu exijo um nível diferente de conhecimento. E eu detalho tudo isso para eles. Para todo desenvolvedor júnior, eu exijo que conheça o que é uma API REST, que consiga fazer requisições simples utilizando pelo menos os métodos GET e POST, que conheça os status mais básicos, 200, 404, 500, também consiga entender o conceito de headers. E por fim, que consiga consumir de uma API REST e conseguir converter os objetos JSON para a linguagem que ele estiver trabalhando. Do mesmo modo, todo desenvolvedor pleno precisa ter plena compreensão do protocolo API REST. Não apenas GET e POST, mas também PUT, DELETE, PATCH. Não apenas 200, 400 e 500. Precisa entender todas as casas e as nuances dos diferentes códigos. Precisa conhecer os padrões, as padronizações
de rota para o REST. Precisa também entender como manusear cookies, sessões, tokens de autenticação e autorização. Tudo isso conseguindo manusear JSONs sem dificuldade, mesmo quando tem objetos complexos com objetos dentro de objetos. Também precisa conseguir gerenciar headers de cache, headers de segurança. Eu não exijo que um dev front-end sênior vá além disso, mas um desenvolvedor back-end sênior deve conhecer API RESTful por completa. Deve conhecer sobre versionamento de API, sobre paginação, sobre como otimizar performance de requisições HTTP com compressão, cache avançado, persistência de conexões. Eu tenho certeza que essa primeira leva já vale seu like. Então, curte esse vídeo antes que você esqueça, porque chega lá no final e você sempre esquece. Curtiu? Então, vamos para a segunda leva. E a segunda leva de habilidades também são protocolos que rodam em cima de HTTP, mas são protocolos de autenticação, como por exemplo Basic Auth, JWT, OAuth, HMAC, que nessa ordem são mais seguros graduativamente, mas também mais complexos. Todo desenvolvedor júnior precisa entender o básico de autenticação. Basic Auth, com certeza, JWT também, OAuth um pouquinho pelo menos. Precisa entender como utilizar esses protocolos para conseguir consumir uma aplicação. Todo desenvolvedor pleno precisa entender bem JWT e OAuth. Precisa entender o fluxo inteiro de autenticação, incluindo token de acesso, incluindo refresh, e precisa entender que existem protocolos mais complexos e mais seguros, como por exemplo o HMAC, entender o básico de funcionamento desses protocolos. Mais uma vez, eu não exijo essa habilidade de um sênior front-end, mobile ou SRE, mas um sênior back-end precisa ir além. Precisa, por exemplo, entender fluxos avançados com JWT, com inspiração e rotacionamento de chaves. Precisa conseguir implementar HMAC, porque segurança da informação é algo muito sensível e frágil hoje em dia. Eu não vou falar muito por aqui porque não é a realidade da maioria das empresas, mas algumas empresas, como a minha, existe a posição de staff ou de especialista. E para essa posição, eu exijo que vá ainda além. Precisa entender a diferença entre todos esses protocolos e conseguir balancear requisitos de segurança com requisitos de performance, com requisitos de complexidade. Precisa entender qual é o melhor protocolo para utilizar em cada situação. Git é básico. Toda empresa moderna de tecnologia utiliza o protocolo Git para poder versionar o código. Não apenas para versionar o código, mas para poder possibilitar que o time trabalhe sobre a mesma codebase com poucos conflitos. Só que aqui eu preciso ser explícito. Eu preciso garantir que um desenvolvedor júnior saiba o nível de cobrança que eu exijo dele na hora de trabalhar com o protocolo Git. E nesse caso, eu exijo que todo dev júnior consiga rodar os comandos básicos de Git, como clone, add, commit, pull, push, consiga criar e mudar de branch sem problemas. Todo pleno, eu já espero que conheça bem o protocolo Git, com merge, rebase, que consiga resolver os conflitos, que consiga adicionar tags, que entenda workflows de Git, como Git Flow ou Feature Branching. E um dev senior deve conseguir fazer os comandos como stash, cherry pick, revert. Mas eu posso ir além mais uma vez. Um staff ou um especialista deve conseguir fazer revert interativo, deve conseguir reescrever histórico e analisar a performance do repositório. Em par com essa habilidade do Git, existe a habilidade de conhecer a plataforma de versionamento onde o código está sendo submetido, como por exemplo o Bitbucket ou o GitHub. Essas plataformas têm não apenas a funcionalidade de code review, para que o time possa colaborar entre si para otimizar a qualidade do código sendo desenvolvido, mas também para executar atividades como CI e CD. E para um júnior, a gente está falando sobre conseguir acessar a plataforma, clonar o repositório, criar um novo branch, fazer modificações simples, commitar, dar push, olhar para esse repositório lá e criar um pull request, interagir com os comentários dos colegas, conseguir fazer as modificações necessárias até que o PR seja aprovado. Isso só para júnior. Um dev pleno deve ir além. Apesar de eu motivar os dev júniors a realizarem code review, é uma exigência que um dev pleno realize boas revisões de código, não apenas para dev júniors, mas também para dev sêniors.
É normal que dev sênior faça cagada, é super normal. E é responsabilidade sim de um dev pleno apontar elas. Também é importante que ele saiba que estão rodando pipelines lá no GitHub ou no Bitbucket. Não necessariamente precise configurar essas pipelines, mas precisa entender sobre elas, analisar, conseguir debugar qualquer problema que esteja acontecendo. Já um sênior precisa conseguir configurar workflows, templates, precisa configurar rotinas de CI/CD, precisa gerenciar automações e integrações com outras plataformas também. E essa, galera, foi apenas a primeira leva. Tem mais umas 70 habilidades técnicas para a gente conversar, além das competências comportamentais, que eu vou fazer vídeos específicos para elas também. E eu quero saber de você. Você acha que eu estou pesando a mão demais? Ou você acha que eu estou sendo leviano? Me deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no canal, porque tem mais vídeos sobre essa série de habilidades e competências necessárias para um desenvolvedor de software no seu dia a dia de trabalho vindo por aí.